Bem, amigos do canal GB, mais um Fala Galvão. Então, antes disso, sempre convidando, se você não está inscrito, vai lá no sininho, faz a sua inscrição, mande seu comentário, participe, vamos conversando, que é sempre bacana. E o Fala Galvão de hoje está quentíssimo, porque eu vou conversar com o Filipe Luiz, ele mesmo, ídolo do Flamengo, ídolo do Atlético de Madrid, e que anunciou sua aposentadoria agora no finalzinho da temporada, largando o futebol como jogador, no finalzinho da temporada aqui de 2023, no Maracanã lotado, emocionado. Ele é um jogador sempre respeitado por colegas, respeitado por adversários. O Filipe Luiz encerra uma carreira cheia de vitórias e repleta de títulos. Já eu vou falar desses títulos. Com apenas 38 anos, digo apenas porque joga um grande futebol ainda, mas ele sentiu que o corpo não obedecia mais o que a mente pedia. Então resolveu sair das quatro linhas como jogador, mas quer ser treinador. Vai continuar no futebol, tenho certeza que será um grande treinador. Vamos lá conversar com ele. Muito bem, vamos lá, mais um Fala Galvão. E hoje sinto-me honrado com a presença de um craque do futebol, um homem com muita história, cheio de títulos e muita inteligência e que, parando agora de ser jogador de futebol, se preparando para ser técnico, tenho certeza que ele, como técnico, vai ter o mesmo sucesso que teve como jogador de futebol. Recebendo o Filipe Luiz, vem cá, cara. Vai lá, me dá um abraço aqui. Tudo bem, Galvão? E aí, muito que obrigado. Bom te receber. Muito obrigado. Muito bom. Por favor, camisa bonita essa na sua mão. Pra você. Mim? Então, por favor, senta aqui. Muito obrigado. Rapaz, deixa eu ler aqui, depois eu sento lá. Mas para com isso. Vamos lendo o jornalismo brasileiro, meu amigo Galvão Bueno, opa! Gente, essa aqui, quero no cenário pro ano que vem, tá? Deixa eu guardar com clarinha aqui, que essa aqui eu quero pro cenário no ano que vem. Deixar ela aqui, o programa inteiro aqui pra nós aqui, ó. Um manto sagrado aqui, ó. Linda. Nós que somos Flamengo desde pequenininho, não é isso? Com certeza. Com certeza. Fica à vontade, deixa eu me sentar obrigado. aqui. Nós vamos conversar aqui com o Filipe Luiz Kazmierski. Falei certo? Kazmierski, isso mesmo. Origem polonesa, então. Sim. Você nasceu em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, está com 38 anos, tá novo ainda, cara. Tinha mais tanto tempo para continuar jogando futebol. Depois eu falo aqui todo o seu currículo, porque é grande, rapaz, os títulos. Bem, amigos do canal GB, olha só que novidade bacana mesmo, hein? A Steel está com ofertas especiais. Anota aí. Tem lavadoras, roçadeiras com desconto ou com brinde. Então, bora numa loja Steel aproveitar. Aí, amigo, haja coração. Mas deixa eu começar com uma coisa. É verdade que num certo momento, quando você estava na Espanha, antes ainda de ir para a seleção brasileira, você foi sondado pela Polônia para, com sua origem, virar polonês para jogar na seleção polonesa? Sim, fui. Quando foi isso? Foi quando eu estava no La Coruña, mas primeiro, se você me permite, eu gostaria de contar um pouco a minha história contigo, né? Fica à vontade, cara. Muito obrigado, eu adoro quando me deixam à vontade, assim. É isso que eu quero você falando, como você fala normalmente. Pode deixar. Acho que a maioria das pessoas da minha idade, a minha história com você começou em 94, né? Tetra e o Senna. Então, quando acontece o dia 1º de maio, obviamente foi um domingo muito triste para todo mundo, e meu pai me acordava de madrugada para ver todas as corridas do Senna, e você narrava, você tinha uma conexão, uma sinergia muito boa, né? E não existia Senna sem Galvão e nem Galvão sem Senna, né? Então, verdade. Assim, era muito legal. E quando ele faleceu, eu lembro de ir no quarto do meu pai e da minha mãe, chorando à noite, porque tava no Fantástico e tal. E aí eu vi meu pai e minha mãe abraçados chorando. E aquilo me marcou tanto que, assim, foi muito marcante pra mim, né? Então, quando depois eu jogava a bola na parede e falava, Tafarel, eu sou o Tafarel, eu falava, aí o Galvão um dia vai falar meu nome. Então, quando eu fui convocado para a seleção em 2009 com o Dunga,
eu falava, meu Deus do céu, é hoje que o Galvão vai narrar meu jogo, ele vai falar meu nome. E quando eu joguei meu primeiro jogo, eu perguntei pro meu pai, foi o Galvão que narrou o jogo? Foi, não? Foi isso. Então, assim, você impõe respeito para todos os jogadores, e principalmente para no pessoal mais de idade que nem eu. Mais de idade? Já passando dos 30. Seu pai deve ser mais novo que eu. Meu pai é de 60. Quanto? 60. 60? 60. Mesmo ano do Ayrton Senna. Irmão. Ele é safra de 60, eu sou safra de 50. Tá vendo? 10 anos mais que seu pai, mas diga lá. Não, pois é. Então, assim, sou muito seu fã, muito agradecido por tudo que você fez pelo nosso esporte brasileiro. Não foi só no automobilismo, nem no tetra, nem nada. Foram todos os esportes, né? Quando o Galvão narrava, era um peso diferente. O jogo ficava diferente. E eu me sentia em casa quando eu escutava a tua voz. Bem, amigos, depois de um ano de muitas emoções e reviravoltas, chegou ao fim mais um Brasileirão. Teve time que entregou mais empenho, outros menos, mas o Zé Delivery, esse, sempre entregou tudo rápido e no precinho. E, principalmente, a cerveja gelada para assistir o jogão com a galera reunida. Sabe lá, aqueles rituais para dar sorte pro seu time? O mais certeiro é sempre chamar o Zé, porque esse aí nunca falha. E usando o cupom GALVÃO20 no app, você garante a sua bebida gelada e no precinho para torcer muito bem acompanhado. Aí é goleada na certa. Então é só correr pro app do Zé Delivery e partir pro abraço. Se é futebol, o Zé entrega tudo, meus amigos. Voltando agora, vou falar, se deixarem eu falar. Muito obrigado. Você me emocionou aqui. Não é tudo isso, é um pouco de exagero da parte dele. Mas ele era um menino. Eu estava vendo aqui, quando o Ayrton nos deixou, você tinha 8 para 9 anos. 9 anos. Tava ali. 94, 85, eu ia fazer 9 ali. Você ia fazer 9 anos, e o Tetra também você ia fazer 9 anos. Isso. Mas essas coisas ficam na cabeça da gente. Mas como é que você... Porque, olha, ele é de Santa Catarina, começou, para a gente chegar na história da Polônia, você começou jogando Figueirense. Mas com 17 anos você foi embora para Europa? 19, foi para o Ajax? Fui para o Ajax. E logo depois você explodiu mesmo no Deportivo La Coruña? Foi. Digamos assim, resumindo muito, né? Quando eu comecei a jogar no Figueirense, eu saí do futsal, fui pro Figueirense. O Figueirense me deu todas as ferramentas para me tornar um jogador. Quando eu subi profissional com 17 anos, o Figueirense estava na Série A e em 2 anos eu fui vendido. Muito cedo, né? Muito cedo. Eu tive até uma oferta do São Paulo e tudo naquela época, mas e do Japão, mas eu tinha o sonho de jogar na Europa. Eu não queria jogar em outro lugar que não fosse na Europa. Então eu acabei indo pro Ajax. Não joguei no Ajax. Culpa minha, total, só minha. Como não jogou no Ajax? Eu fiquei 1 ano lá. Imagina, um menino que chega lá, o clube ele dava uma casa de família para eu morar. Tinha que morar numa família holandesa para aprender o holandês. Eu tinha que fazer aulas de holandês. O diretor esportivo era o Van Gaal e o treinador era o Koeman. Olha só. E eles falaram que eles viam muito futuro em mim, que eles queriam apostar, mas que eu tinha que me adaptar àquela situação. E eu não aceitei aquilo, né? Eu vinha de jogar no profissional do Figueirense, eu queria morar sozinho, eu queria ter minha vida, eu não queria aprender holandês, eu queria aprender inglês. E isso eles não gostaram. Então eu me arrependo muito disso, assim, sabe? Eu perdi muito tempo da minha carreira por ter cometido esse erro, porque eu tava num gigante. Era um gigante. Era um clube gigante. Era um time gigante. Que ano foi isso? Foi em 2004. 2004? 4. Muito tempo atrás. Há 19 anos atrás. Você era um garoto de 19 anos. Você ficou quanto tempo encostado assim no Ajax? Eu treinava no profissional e jogava no time B, né? Que lá tem o time B. Isso. Eu fiquei 1 ano. 1 ano? Aí depois eu fui pro Real Madrid B, que o Luxemburgo era o técnico ainda do Real Madrid. Eu acabei indo pra lá pro Real Madrid. Foi na época que o Luxemburgo foi pra ser técnico lá. Ficou pouco tempo, mas foi marcante. E eu joguei só no time B porque eu não tinha passaporte italiano e também só tinha o Roberto Carlos na minha frente, né? Não tinha chance nenhuma. Mas lá eu fui muito feliz na Espanha. Eu fui muito feliz, joguei na 2ª divisão, né, da Espanha. O Real Madrid B estava muito bem naquela época, tinha um time muito forte. Mas eu via que não ia ter chance de jogar lá. Eu, pelo menos, sentia isso, né? E aí resolvi sair e falei,
vou ver o que aparece para mim, se voltar pro Brasil, se não. E acabou vindo La Coruña. E acabava de sair, eles chamavam lá o Super Depor, né? E era Djalminha, Mauro Silva, Donato, o Bebeto foi um pouco mais atrás, mas os brasileiros eram amados, né? Até hoje ainda são amados. O Bebeto é um ídolo assim, histórico lá na cidade, o Mauro também. O Bebeto acho que é o maior ídolo do clube. Acho que talvez da história do clube, é. Bebeto, né? Isso. E aí eu fui pra lá. E lá que você explodiu pro futebol mesmo. Sim, primeiro ano difícil, mas aí depois que veio um treinador, ele me ensinou a defender, ele teve muita paciência comigo. E aí eu explodi. Lá daí assim, eu jogava mesmo por prazer. O time só tinha um objetivo de ficar na primeira divisão, não tinha mais nada. Só que quando eu comecei a jogar no La Coruña, veio a Polônia. Aí é que eu quero chegar, porque a sua origem, ela é polonesa por parte de pai? De pai. Mas é italiana por parte de mãe? Da mãe. Você tem passaporte italiano hoje? Tenho passaporte Naquela italiano. época não tinha. Não, veio depois. Mas como é que foi? Os poloneses foram lá te encantar com a história de jogar na seleção. Mas você ia ter que... Você podia continuar jogando onde estava, mas ia deixar de ser brasileiro para ser polonês? Não deixar, mas não pensar em seleção brasileira e ir para a seleção polonesa. Pois é, uma história engraçada, né? Mas eu tava jogando no La Coruña e como eles têm menos quantidade de jogadores jogando numa liga espanhola, o primeiro que surge, eles crescem o olho. E eles viram meu sobrenome e falaram, opa... Então eles mandaram, acho que foi um intermediário falar com o meu empresário na época, se eu queria que eles começassem com os trâmites para tirar o passaporte para poder me nacionalizar. Só que eu já estava tirando o italiano, eu sinceramente não tinha interesse nenhum em jogar pela Polônia, nem pela Itália, né? O único que me balançou foi um pouco a Espanha, porque nesse processo de La Coruña eu estava muito bem e eu demorei muito para ser convocado. Né? Muito não, digamos assim, 1 ano e meio jogando muito bem, né? Então assim, eu sempre esperava uma convocação, só que o fato de eu ter saído... da seleção brasileira. O fato de eu ter saído tão novo, ser um desconhecido aqui e tudo mais, levou aqui... É difícil convocar, né? Um menino do La Coruña que era, sei lá, brigava para ser 7º, 8º no Campeonato Espanhol, então... mas eu tava esperando a seleção brasileira. E aí, nós estamos falando de que ano? 2008, por aí, 2009, mais ou menos. Já tava... A tua primeira convocação foi 2009. 2009, é. Foi com o Dunga em 2009. Nós tínhamos laterais... Aliás, faz parte da história do futebol brasileiro, laterais pela direita, laterais pela... E grandes nomes, grandes jogadores. Hoje não temos, não, mas já teve de sobra. Mas eu acho que você fez uma opção boa, cara. Não, com certeza. Não. Por um momento eu me arrependi de ter vindo. Por quê? Porque quando eu escolhi o Brasil, o Marcelo machucou, o Jorginho e o Dunga me ligaram e falaram, o Marcelo machucou, você aceita, tudo mais e tal. Eu aceitei na hora. E aí eu vim para eliminatórias e joguei contra a Venezuela. E depois eu não vim, eu quebrei a perna, né? E não vim mais. Eu só fui voltar a ser convocado em 2013. Então, ou 2012. Você perdeu a Copa 2010. É 2010 ali que eu quebrei a perna e tudo mais, mas eu fiquei, nesses 3 anos, eu falei, cara, se eu tivesse ido com a Espanha... Eu teria sido campeão do mundo. Campeão do mundo em 2010 e eu não precisava ter esperado esse tempo todo pra... Mas assim, depois que eu comecei a ser convocado, eu falei, não tem comparação. A seleção brasileira é muito grande, eu tinha muito prazer mesmo em vir aqui. E tinha lugar pra você naquela seleção da Espanha. O lateral esquerdo, se não me engano, o lateral esquerdo era... Capdevila. Não, da seleção espanhola, campeão do mundo? Capdevila. Ah, é? João Capdevila. Ele era meu companheiro no La Coruña e foi pro Vila Real. Quando ele foi pro Vila Real, eu comecei a jogar. Mas tinha lugar pra você? Tinha. O Del Bosque era o treinador, tinha lugar. Imagina, cara, você poderia ter sido campeão do mundo pela Espanha. Mas também poderia ter sido campeão do mundo pelo Brasil em 2018. Depois a gente fala disso, que tem um jogo que você tinha que ter jogado. Eu admiro demais o futebol do Marcelo, mas aquele jogo com a Bélgica ele não estava bem. O Tite, o seu técnico até outro dia, você tinha que ter jogado aquele. Eu cobrei naquele jogo com a Bélgica a sua presença ali na seleção brasileira. Mas você falou uma coisa agora que a gente vem falando na Copa, essa Copa que você jogou, que você estava lá em 2018, teve uma noite que eu tive um jantar que fiquei muitas horas conversando com Arsène Wenger. E depois acabamos a noite com Laurent Blanc,
com Roberto Carlos, tomamos todo o vinho do mundo, mas ele falou ali que o Brasil tinha... Ele disse assim, para mim o problema do Brasil hoje é que os jogadores saem muito meninos, como você saiu. Sim. Você foi para a Holanda. Você está dando exemplo daquilo que ele me falou. Então eles queriam que você morasse com uma família holandesa, que você aprendesse holandês, os costumes de lá da Holanda. Você era um garoto que estava sendo formado. E ele me dizia exatamente isso. Os meninos saem muito cedo, um vai para a Rússia, outro vai para a Ucrânia, outro vai para a Holanda, outro vai para a Inglaterra, outro vai para a Espanha. Ele falou, e eles se formam como homens nesses países, com a característica desses países. Ele falou, não consigo ver hoje o vestiário de uma seleção brasileira com um time brasileiro como era antigamente. Ele está certo? Assim, eu entendo o que ele está falando. O que eu acho que mais hoje a gente mais perdeu são titulares em equipes gigantes da Europa. Antes era Ronaldo, protagonistas. Era Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Ronaldinho também. O Rivaldo também. Então, assim, era fechar o olho. Também. O Romário também. Então, todos eles, assim, você pode ver, o Lúcio jogava no Bayern de Munique, ou não sei, né? Acho que era. Time grandes, gigantes da Europa, titulares, importantíssimos. Hoje nós temos poucos desses, né? Assim, você vê que são jogadores hoje, muitos jogadores sendo convocados em times que não são tão protagonistas na Europa, né? Tirando a exceção do Vinícius, do Rodrigo, que estão no Real Madrid, o próprio Militão, né, que machucou, e o Ederson, que está no City. Assim, muitos jogadores vêm de times pequenos, sem expressão, né? Então, essa para mim é a maior diferença. Antes, os que vinham para a seleção, eles eram grandes e respeitados. Hoje não temos tantos desses. Mas, assim, a educação europeia, pelo menos comigo, assim, foi muito importante no meu desenvolvimento, sabe? Eu fui muito bem educado, eu fui muito bem cuidado, eu não posso reclamar de nada. Mas foi na Espanha, né? Sim. Foi na Espanha. Você vê que na Holanda você chutou o balde e falou, não quero. E o que o Arsène Wenger falava era disso, é quem vai menino pra Ucrânia, quem vai menino pra Rússia, quem vai menino, sei lá, pra onde. E acaba se formando realmente dessa maneira. Mas eu concordo com você. Nós tínhamos grandes protagonistas que hoje já não os temos mais. Mas o futebol brasileiro ainda eu acho que passa por um momento difícil. Passa, não, indudavelmente o momento da seleção é um momento crítico. E eu diria, a partir de agora, o momento do próprio futebol brasileiro, quem é o presidente da CBF, quem vai, quem entra, quem sai. Então, o contrato com o técnico vale, o contrato com o Ancelotti. Nós estamos gravando dia 7 de dezembro. Esse programa, ele fecha a temporada. Um convidado especial que honra. Como ele está fechando a temporada como jogador de futebol, ele vai passar a ser técnico, o programa fecha a temporada. Então, e depois fica pro resto da vida, porque isso aqui é diferente, né? Diferente de televisão normal. As pessoas vão assistindo, cara. Vão ver 1 ano, 2 anos depois e vão assistindo. Então, o que a gente está falando agora pode ter mudado, mas nesse momento a gente fala, com essa confusão toda, o que está passando na cabeça do Ancelotti? Se ele assinou um documento com o presidente que tiraram, agora vai entrar outro. Isso só faz mal ao futebol brasileiro. Muito mal. Assim, e eu escuto muita gente falando assim, mas o que acontece lá em cima não importa. O cara que acha que não afeta o campo é um ingênuo. Tudo que acontece nos bastidores, de pra cima, chega no campo. Sendo que você sente que a seleção muitas vezes é governada de fora para dentro, né? Isso, e nos clubes brasileiros também acontece, é um problema. Você não se sente blindado, você sente que você está exposto, os torcedores te atacam, jornalistas te atacam, muitos com razão, porque realmente o futebol apresentado não é bom, nem da seleção, nem foi do Flamengo. Então, assim, muitas vezes as críticas, elas são verdadeiras, mas a gente não sente essa blindagem, né? Eu não estou lá na seleção, não estou jogando agora para saber, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é isso que está acontecendo. É uma troca de treinador, que já é difícil. Um treinador que não conheço de início. Excelente treinador, sou fã dele, mas como é que o cara vai convocar a seleção? Como é que ele vai analisar todos os jogadores possíveis selecionáveis se ele tem jogo do Fluminense? Eu acho isso, assim, praticamente impossível de lidar, né? E tem que estudar o adversário. O Fluminense estava na final da Libertadores.
é muito difícil você compaginar as duas funções. E, além de tudo, uma bagunça para cima, né? Então, assim, a única coisa que a gente espera é que realmente que se organizem, que volte a ser... que seja uma instituição transparente, que seja sólida, que não tenha corrupção, que blinde os jogadores, porque a CBF é dos jogadores do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, dos jogadores da seleção brasileira. Então, assim, a gente só pede que seja uma instituição transparente, sólida e bem governada. Eu queria falar que é o seguinte, olha aqui, me veio uma lista de títulos, que eu fiquei aqui, porque ele falou do Figueirense, você foi campeão lá em 2003 e 2004, os dois primeiros anos que jogou. Gosta de ser campeão, rapaz. No Atlético de Madrid, foi campeão da Liga Europa na temporada 11-12, 17-18, da Supercopa da UEFA, que é o vencedor da Champions, com o vencedor da Liga Europa, 2 vezes em 2012. Três, só que... Ô, Ingo, pesquisaram errado, Ingo. É que sai muitas erradas, porque foi 2010, quando eu fui contratado, né? Só que eu não joguei o jogo, mas eu tava lá. Mas você tava lá e campeão, ué. Eu tenho a réplica em casa. Lógico, ninguém me tira. E depois 2012 e 2018. 2018, Campeão da La Liga é o campeonato espanhol. Na temporada de 2013 e 14, porque lá se conta sempre assim de um ano para o outro. Da Copa do Rei, 2012, 2013. Foi uma coisa fantástica. Você ficou um tempinho só no Chelsea? 1 ano só, Um ano, mas você saiu do Atlético de Madrid, foi pro Chelsea e voltou. Isso. Mas nesse ano que você ficou no Chelsea, você foi campeão da Premier League, do Campeonato Inglês, temporada 14 e 15, e da Liga Inglesa, temporada 14 e 15. Isso. Quem era o seu treinador lá? Mourinho. Isso é bom pra gente Vamos chegar lá. pra gente chegar lá. Aí, cara, na seleção brasileira você ganhou. Aí já... Eu tava narrando você por lá. Copa das Confederações, 2013. 2 vezes o Superclássico das Américas. Esse não é título, né? Assim, é um Como que jogo... não é, rapaz? Isso era a Copa Roca, você não tinha nem nascido. Era importantíssimo. Tinha a Copa Roca, era o confronto de Brasil e Argentina, um jogo na Argentina, um jogo no Brasil. Aí ganhou a Copa América de 2019, foi a última vez que o Brasil ganhou a Copa América. Essa foi bacana, né? Foi muito legal. Galvão, assim, eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto, eu gosto. Assim, ficar falando do passado, parece que só fala de mim e tal... Sabe, eu não sou daqueles que fico vivendo do passado, não. Gosto de já pensar pra frente, já passaram esses títulos aí, agora eu quero conquistar novos. Mas pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho. Aí você veio pro Flamengo em 19. Cara, e é impressionante, porque foi o grande Flamengo de 81, que eu tava lá no Japão narrando o título mundial. Você estava me perguntando do Zico antes do programa. O Zico é um gigante do futebol mundial e da história do futebol mundial. Mas aquele time do Flamengo era um espetáculo. O Leandro, o Júnior, o Zico, o Andrade, o Tita, Adílio, o Nunes como central. Era um espetáculo. Era absolutamente um espetáculo. Mas aí tem esse Flamengo. Cara, esse meu amigo aqui, em 3 anos... ganhou 10 títulos. Você sabia que são 10? 10, sabia. 10 títulos no Flamengo, cara. É mais do que o Abel, que ganhou 9 no Palmeiras em 3 anos. Agora o treinador, fantástico, Abel. Fantástico, Abel. Mas aqui, Libertadores, 2 vezes, 19 e 22. Recopa Sul-Americana, 2020. Campeonato Brasileiro, de 19 e 20. A Copa do Brasil, de 22. A Supercopa do Brasil de 20 e 21. E o Campeonato Carioca de 20 e 21. Ou seja, de 19 a 22 foram, em 3 anos, 10 títulos do Flamengo. Isso é pra você guardar pro resto da vida, né? Sim, essa realmente foi a cereja do bolo na minha carreira. Eu sempre de pequeno, eu sempre achei que eu fosse jogar no Flamengo, que eu seria um cara importante um dia no Flamengo. Porque, como eu falei, assim, meu pai sempre colocou na minha cabeça, tu é iluminado, tu é o cara... Eu jogava mal e ele falava, não, tu jogou bem, filho, tu jogou bem, ninguém jogou bem, não sei o quê, tu é bom. E ele foi colocando essas coisas na minha cabeça, então eu sempre fui acreditando que realmente, assim... Ele enxergava futebol, cara. Sim, eu sou muito grato, porque sem ele, com certeza, não teria chegado aqui. Então a foto famosa dele com você pequenininha, essa aí, ó. Tem a foto famosa, você com seu pai, você com a camisa do Flamengo ali. Não, era meu avô, né? Seu avô, perdão. Seu avô que era Flamengo também? Meu avô, sim. O meu tio foi o que fez eu ser flamenguista, me deu uma carteira. Mas, assim,
eu tava no Atlético de Madrid e eu fiquei livre, mas assim, os últimos 6 meses de contrato você pode assinar com qualquer clube. Eu até recebi o Flamengo por uma questão de educação lá, né? Falei, não vou fechar nenhuma porta, os caras estão aqui, vou receber. Mas eu não tinha nenhum pensamento de voltar pro Brasil, porque, aliás, eu estava sendo titular no Atlético de Madrid, estava acabando o contrato, eu esperava ainda continuar jogando a Champions, que meu grande sonho sempre foi conquistar a Champions League e tudo mais. Então, quando o Flamengo veio aqui, e os diretores do Flamengo, o Brazo, o Spindle, eles trouxeram um monte de camiseta do Flamengo. E ficou lá em casa, aquelas camisetas ficaram lá em casa. E de vez em quando meus filhos colocavam, eu via elas na sacola. E aquilo vai entrando. E a minha esposa sempre falava, eu prefiro morar no Rio. Ah, mas e o Borussia Dortmund? Ela, prefiro morar no Rio. Ah, a Alemanha não. Ah, mas e o Lyon? Eu prefiro... Ah, França não. Ah, não sei o quê. E aí sempre aquilo vai entrando e vai entrando. E aí os torcedores escrevem. E aquilo vai formando uma história na tua cabeça que você vai falar... Só que o meu grande receio de vir pro Flamengo é... tenho tanto carinho pelo Flamengo que se eu chegasse aqui e fosse mal... e vaiado e tal, eu ia perder esse carinho, porque, pô, um cara que foi chutado daqui não continua torcendo tanto pelo clube, né? Eu achava isso. Mas, assim, a minha história aqui foi muito melhor do que eu achava que fosse. Você falou da sua esposa, falou dos seus filhos, vamos falar como é o nome da sua esposa? Patrícia. Patrícia. Ela é de onde? Espanhola, ela é de La Coruña. É espanhola, de La Coruña. Ela queria vir morar no Rio mesmo, ela ama morar aqui, queria vir morar no Rio. E queria que você jogasse no Flamengo. Eu sim, imagino. ela talvez falou. Sim, ela percebeu o seu coração, né? Sim, ela falava, desculpa te interromper, ela falava assim sempre, entre você ser mais um na Alemanha, ser mais um na França, alguma coisa assim, por que você lá, você vai ser o cara, entre aspas, do melhor time do Brasil. Lá você vai ser um cara realmente importante. E tem uma coisa, os caras vêm aqui te buscar, eles não mandam empresário, eles te querem de verdade. Aquilo... Sabedoria dela. Ela falou isso, e aquilo... Quando você tem uma esposa que vai falando essas coisas, vai Você sabe que eu fiquei impressionado com a forma como que ela fala português sem nenhum sotaque. Nada. Nada, absolutamente nada. Não lembra nada do fato de ser espanhola. Isso. Fala português sem nenhum sotaque. E filhos, quantos são? 3. 3. Então fala. É o Thiago com 10, a Sara com 9 e o Lucas com 5. O Thiago com 10, você tem um amigo que eles jogam futebol e destrói as casas todo dia. Teu neto. O Cadu, filho do Kaká. Filho do Kaká Bueno, o Cadu, tricolor. Como é que eles se dão tão bem? Que o seu filho é Flamengo e ele é Fluminense. Um é Flamengo doente, outro é Fluminense doente. Como é que eles se dão tão bem? Pois é incrível. Eles vêm lá em casa, aí o Cadu sempre vem com a camisa do Fluminense, e aí eles jogam e tal, e pegam no pé um do outro e tudo mais. E aí no passado o Flamengo ganhou a Libertadores e tudo mais, e aí o Thiago feliz da vida, e esse ano o Fluminense ganhou a Libertadores, e o Thiago não queria ir pro colégio. Porque o Cadu ia zoar ele. O Cadu foi vestido de Fluminense da cabeça aos pés. Aliás, eu acho que ele só tem roupa do Fluminense, o Cadu, né? Mas aí eu falei, não, você vai pro colégio e tu vai chegar lá, vai pegar na mão do Cadu e falar assim, parabéns, mereceram ganhar. Bacana. Vocês mereceram. Mas pai, ele vai me zoar. Se você fizer isso com ele, você fala assim, parabéns, mereceram, ele não vai te zoar. Ele vai falar, pô, Thiago, obrigado. Merecemos mesmo. E aí ele foi, fez, e os dois são muito amigos. Mas o Cadu deve ter zoado, porque eu cheguei pra jantar na casa do Kaká, meu filho, 2 dias depois deles terem ganhado a Libertadores, e o Cadu me recebeu, e até a Bela, pequenininha desse tamanho, vestida de Fluminense e cantando o hino do Fluminense, pra perturbar o vô que é torcedor do Flamengo. Mas isso é muito bacana, isso é o futebol. Esse é o futebol. Agora, o Cadu sonha ser jogador de futebol. Eu achei que ele fosse ser corredor de automóvel, que meu pai. O Kaká é um campeoníssimo, absolutamente campeão de tudo, né? No automobilismo. Mas, como é o nome do teu filho mesmo? Thiago. O Thiago. Ele é bom de bola? Ele é muito bom de bola. E eu tô muito em cima dele. Porque assim, bom de bola tem muitos, né? Mas pra mim, eu acho que o que realmente afunila ali no final, ali com 16, 17, é a parte mental. É onde quem vai e quem não vai. Então, assim, é a parte que eu mais venho trabalhando com ele. Porque o talento, ele joga a bola desde antes de ele caminhar. Antes de caminhar. Ele engatinhava com a bola, arrastando a bola. Então, eu tenho uma teoria clara de que, pra mim, o futebol e qualquer outro esporte ou qualquer outra coisa que você fizer são horas de prática, né? Horas de jogo, horas de treino e do que você tá fazendo. E o Thiago tem muitas horas. Porque ele tá onde agora, o Thiago? Tá no Bangu,
jogando. Mas por que no Bangu? Porque assim, eu sempre receio de botar no Flamengo, de tentar colocar ele lá para ele fazer teste, porque uma vez que entra, se não vai eliminando, você vai ser mandado embora e não vai ser contratado de novo. Então, eu prefiro que ele esteja preparado para quando ele for pro Flamengo. Então, eu estou preparando ele, entre aspas, assim, eu não, né? Eu, os professores e tudo mais, né? Nos torneios aí que joga, são vários jogos por semana e tudo mais. Só que aí que tá a diferença, Galvão. Eu sempre tive um campinho em casa para jogar. Eu sempre amei ter um campinho de futebol em casa, por menor que fosse. E o Thiago ama e ele fica o dia inteiro jogando. Isso é o que faz ele hoje ter esse talento, essa capacidade de chute, de passe e de tudo mais. Agora, tem que ter um entendimento de jogo que só as horas de prática com os companheiros vai dar para ele, mas essa é a minha teoria, pelo menos. Você acabou entrando para a história do futebol mundial como lateral esquerdo. Sim. Mas você começou como lateral esquerdo? Não. Não, foi o Dorival, né? Pra tua habilidade, você devia ter, sei lá, jogar no meio campo? 10, camisa 10. Meia, 11, 10. Por isso que ele fala do Zico. Fica falando do Zico, camisa 10. Então, Cara, você tinha tudo pra ser o camisa 10, como camisa 10 que foi. Aí, o que eu te falei? Falei de Pelé, falei de Maradona, falei de Zico. Tudo. O cara da habilidade, o cara que faz o gol, o cara que decide, o cara que cobra a falta. E o que te botou pra trás? Assim, eu sempre joguei de 10 na base e tudo mais. Algumas vezes eu jogava na lateral, faltava um ou tal. Os treinadores sempre me improvisavam lá, alguma vez ou outra. Mas quando eu fui profissional, cresci sendo fã, Alex, Ronaldinho e tudo mais. Só que aí o meu maior ídolo era o Atirson, porque ela era lateral esquerdo, mas também jogava na meia e era o melhor jogador do Flamengo na lateral. Isso aí pra mim era um espetáculo ver esse cara jogar. Espetáculo. E era muito bom mesmo. Muito bom, meu Deus. Naquele time que não era tão bom, né? Às vezes ele jogava num time que não era tão bom. E aí o Dorival, um dia no profissional, eu jogava na meia e tudo mais, às vezes jogava na lateral, às vezes na meia. E ele falou pra mim, menino, você é muito bom na meia, mas você é mais um. Porque você não sabe jogar de costas, você tem muita dificuldade, tu é magrinho, pesava 10 quilos a menos do que eu peso agora, demorei em me desenvolver. Ele falou, mas se você for pra lateral, você vai pra seleção, você tem que confiar em mim. Olha aí só. Ele, garoto, confia em mim, eu sei o que eu tô falando, ele falou, né? Isso nós estamos falando de 2004, sei lá. 2004, 2004 nós estamos falando. Então fazia assim, a meia do Figueirense era Sérgio Manuel. Vsim explicar uma coisa? Sim. Que Dorival é esse, que botou ele lateral esquerdo em 2004, é o Dorival com o qual ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, com o Dorival como técnico. Estamos falando do Dorival, o Dorival que está no São Paulo hoje. Isso. Que para mim devia estar na seleção brasileira, mas tudo bem. Espetacular. Grandíssimo treinador, grandíssimo. Mas assim... Então você deve essa coisa à firmeza com o que ele falou. Eu fui agora no vestiário de novo, eu já falei pra ele 1000 vezes, né? Abraço ele e falo, cara, ele é como se fosse um vô pra mim. Não dá pra ser pai, né? Já tá... Estou brincando, mas ele... Dorival te sacaneou agora. Mas ele é um cara querido demais e grande treinador, um cara que não para de aprender. Foi pra Europa, foi lá visitar o Atlético, foi visitar o Guardiões. Você tá sempre querendo evoluir, né? Então, assim, eu fui lá e falei, e eu devo isso a ele. Eu devo isso a ele porque ele não só me colocou na lateral, senão que ele ficava depois do treino comigo, falou assim, você vem por dentro, você corta, você faz tabela com o teu meia, você chuta de direita. Ele foi me ensinando as características que tinha que ter um lateral. Esse trabalho, que é minucioso, né? Você gasta tempo de você melhorar o jogador, poucos fazem. O que a maioria faz? Não tem um lateral, traz um pra mim, né? A maioria dos treinadores fazem isso. Ele não, tem um menino aqui que eu acho que dá. E ele gasta tempo com aquele cara, ele gasta tempo em evoluir aquela pessoa, ele vê na frente as conexões que se criam dentro do campo. Por exemplo, eu e o Sérgio Manuel, que jogava no Botafogo, a gente teve uma conexão estupenda, maravilhosa dentro do campo. Então, aliás, quando a gente foi embora do Figueirense em 2004, o Figueirense era líder do brasileiro. Então, na Série A. Uma grande fase do muito boa, né? Mas aí acabou que venderam vários jogadores. Mas eu devo muito a ele, sim. Que bacana. E o que foi depois ser campeão? Ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. E depois perder a Copa do Brasil para ele. Mas do seu carinho com ele, no cumprimento, a gente viu. Eu cheguei a dizer, eu queria muito saber o que é que eles conversaram, os dois ali. Vocês ficaram abraçados e trocaram algumas frases. Você pode falar alguma coisa daquilo? Quando foi? Depois da final da Copa do Brasil ou depois do...
Ou depois agora, né, no último jogo? Não, da final da Copa do Na Brasil. final da Copa do Brasil, não, eu falei pra ele, professor, você mereceu vencer essa final e você merece tudo de bom que tá acontecendo na tua vida. Aí ele falou, pô, obrigado, Felipe, pô, foi sofrido o ano, Felipe. Eu não sei, ele falou, mas assim, eu dei os parabéns porque eu sou muito desse ponto. Eu quero ganhar, eu ganho de qualquer jeito. De qualquer jeito. Até se for gastando tempo, vou lá e... Ganhar é bom. É muito bom. Não quero saber. Não tenho amigos dentro do campo. Eu não tenho amigos mesmo dentro do campo. Já fiz muita... até, assim, exagerei dentro do campo, né? Pra poder ganhar. Nada, cara. Você é sempre um jogador disciplinado. Você é sempre um Sim. cara elegante, pô. Dá umas porradinhas de vez em quando, mas tudo bem, tive minhas fases faz lá. Parte, né? Com o Messi e tal, mas... Lógico, Mas quando acaba o jogo, eu tenho a plena consciência de que o cara que ganhou, como ele ganhou, como ele fez pra ganhar. E o São Paulo foi um justo vencedor da Copa do Brasil, até mesmo porque a gente não mereceu. E o Thiago, ele joga de quê? Ele é camisa 10? O treinador tava colocando ele de atacante, eu sempre falei, não sabe, não briga pela bola, tem que botar ele na meia, que ali ele dá uns carrinhos e tal, ele tem muito bom passe e chute fora da área. A meia que você tá dizendo volante mais atrás, pra dar carrinho, pra marcar? 10 atrás do atacante, né? Ou de terceiro volante, segundo volante, uma coisa assim, depende se Ele não joga é artilheiro que você me falou? Faz muito gol, porque ele chuta forte, mas aí tem que desenvolver. Ele chuta muito forte, Se ele só pensar em chutar no gol porque o goleiro é baixinho e fazer todos os gols e ser artilheiro, não vale nada. Ele tem que ser bom jogador, né? Então eu penso sempre em desenvolver ele. Mas ele tá feliz. Deixa eu te botar numa situação complicada agora. Fica à vontade. Vamos lá. Você é um ídolo do Flamengo. Esses anos... Obrigado. Vamos esquecer 2023, né? Uhum. Vamos esquecer 2023. Mas de 19 a 22, o Flamengo ganhou tudo que tinha. Foram 10 títulos que vocês conquistaram. Foi uma fase fantástica. Mas você é um grande ídolo na Espanha também. No Atlético de Madrid, 8 temporadas você jogou. Não é normal alguém jogar 8 temporadas num grande time, com o mesmo técnico, com o Simeone, depois que... Entender que ele vai influenciar na tua carreira como técnico. Mas daqui a pouco, não agora, o Thiago tem 10 anos. Quando chegar daqui a pouco, vai encaminhá-lo no Flamengo ou vai levar ele para a Espanha? O Thiago? Eu acho que eu vou acabar levando ele para a Espanha. Porque na Europa eles dão muito valor para filhos de jogadores, né? Eles estimulam os jogadores a levarem seus filhos, porque a gente tem já a vivência do que custou chegar, do quais são os passos, de como se cuidar, de como funciona a nutrição e tal. Então eles estimulam muito aos jogadores trazerem os seus filhos no clube. E aqui no Brasil existe muita comparação. Eu ainda noto que tá melhorando, mas existe muito essa comparação, né? Ele é filho do Felipe Luiz. Ele não é tão bom que nem o Felipe Luiz, mas ele não é o Felipe Luiz, ele é o Thiago. Então, assim... às vezes ser filho é difícil, principalmente quando o pai é muito importante e vai para a mesma profissão. No Brasil é difícil mesmo, mais difícil do que lá. Sim. E assim, claro que vai dizer muito aonde eu estiver, porque claro que como você já sabe, eu quero continuar minha carreira. Eu não quero parar eu me retirei do futebol como atleta, mas eu quero continuar minha carreira, talvez como treinador, e eu quero conquistar títulos. Eu tenho um sonho de treinar o Flamengo, conquistar títulos no Flamengo. Você tem o sonho de treinar o Flamengo? Tenho. Bacana. E de levantar aquela orelhuda que passou muito perto. A orelhuda é a da Champions. É, isso aí. Ele deixou de ganhar uma Champions. Acho que era até eu que estava narrando o jogo. Ele deixou de ganhar, não me lembro direito. Deixou de ganhar uma Champions numa final espanhola do Atlético de Madrid com o Real Madrid. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Vocês ganhavam de 1-0. Para mim era depois dos 45, mas o jogo foi no limite dos 45. Do segundo tempo, o título era do Atlético de Madrid. O Sérgio Ramos faz um gol de cabeça, vai para a prorrogação e na prorrogação vocês se entregaram. Sim. O Cristiano Ronaldo resolveu acabar com o jogo e o Real Madrid foi campeão e você não ganhou a orelhuda. Eu vou te corrigir só uma coisa. O Cristiano Ronaldo não fez nada no jogo. Não fez nada. Só fez um gol de pênalti. Só fez um gol, né? Gol de pênalti, 4-1 no final. Foi mais provocação. Foi. Não, foi provocação com você, sabe por quê? O que aconteceu na prorrogação, cara? Vocês fizeram o jogo, vocês mandaram no jogo. Antes do empate, vocês quase fizeram 2-0 e depois da prorrogação. Assim, aquela final, a primeira final de Lisboa, porque perdemos duas, né? A primeira final de Lisboa, em 2014, o nosso time fez o gol e a partir daí não jogou mais. A gente só tentou defender o resultado. E quase conseguimos.
Então, assim, Mas muito jeito do Simeone também, né? Vamos fechar aqui. Sim, não, nosso time jogava assim, não tomava gol, defendia muito bem, muito sólido. Só que aquele jogo a gente tava, nossa, sofrendo muito e, sim, eu posso te falar perfeitamente que foi uma vitória justa do Real Madrid. Agora, a segunda me doeu mais, porque foi em Milão, foi a revanche, foi, assim, no futebol ela não te dá revanche, mas te dá uma nova oportunidade. Claro. E aí a gente chegou lá muito mais preparado, muito mais com gana. O Real Madrid não vinha tão bem. Aliás, estavam terceiros, acho que do Campeonato Espanhol, mal. E chegamos na final novamente, né? E aí eles acabaram fazendo um gol no começo do jogo e a gente foi ao contrário. Nós atacamos o jogo todo, empatamos o jogo. Aí o Griezmann errou um pênalti. E daí nós empatamos o jogo, foi pra prorrogação, chance lá, chance cá, pênaltis. E nós perdemos nos pênaltis. Então, assim, como o próprio Simeone fala, você nunca vai estar mais perto de ganhar uma final do que nos pênaltis. Não tem. Você mais, né? E a gente perdeu nos pênaltis. Mas ali... eu acho que você tá. Nos pênaltis, você tá muito perto da vitória e também tá muito perto da derrota. Essa coisa de pênalti loteria, conversa fiada. O grande herói pode ser o goleiro, mas o jogador tem que estar preparado, tem que estar inteiro, não pode estar sentindo, tem que estar treinado. O pênalti é competência, não é? Competência. Sim. Com certeza é. Mas, assim, a taça tava aqui, assim, onde tá essa xícara aqui, do meu lado. E eu sonhei muito com ela. Eu chorei. Você tem pesadelo, de não ter conseguido conquistar a orelhuda. Volta e meia eu sonho que o jogo foi cancelado, que vai ter outra prorrogação. Acontece isso comigo. Muito. Então, gente, anote o seguinte. Antes que o senhor seja técnico do Flamengo, você está terminando o curso na CBF agora, né? Sim. Licença A. Termina desse ano de 2023 ainda? Termina. Então, quando as pessoas assistirem esse programa em 2024, 2025, 2026, você já terminou, muito provavelmente já estará como técnico. Então, eu posso imaginar que você sonha em ser técnico do Flamengo, mas você sonha em ser técnico lá na Europa para ganhar a Champions? Galvão, com certeza. Esse é o meu maior sonho da minha vida. Tocar naquele troféu sendo campeão. Olha só. Você bateu 2 vezes na trave, né, cara? Eu, assim, naquele momento, em 2016, eu sonhava mais com aquele troféu do que com aquela dourada da Copa do Mundo, né? Só que depois que nós perdemos em 2018, eu falei, não, peraí, a dourada era mais bonita. A de ouro era mais bonita. Não faz isso não, cara. Peraí. Mas naquele momento era uma obsessão tão grande nossa, assim, a gente tava muito focado em ganhar esse título, que realmente marcou, assim, né? É difícil, é duro. E ali onde eu mais dou mérito pro Simeone, pro cara continuar lá, depois de perder 2 finais e conseguir reerguer o time, e conseguir motivar os jogadores. Verdade. E conseguir fazer os caras comprarem a ideia dele de novo. Então, assim, ele tem muito mérito nisso, né? Quantos anos ele tá no Atlético? 12 anos que ele é técnico. Cara, ele tá repetindo uma história do Arsène Wenger no Arsenal, do Manchester United. Fala, Ingo. Ferguson. Sir Alex Ferguson. E que é uma coisa muito difícil de acontecer aqui no Brasil, mas lá... Mas o Simeone... Cara, o Simeone como jogador foi digamos assim, um jogador razoável. Eu transmiti muito o jogo dele na seleção da Argentina. Eu adoro falar isso pra ele. Ele deu muita porrada em muita gente. Ele batia e batia feio mesmo. Ele batia trincava o dente e batia. E o Atlético de Madrid dele sempre se defendeu muito bem, cara. Sempre era aquela coisa... O torcedor não ficava angustiado, porque ele ficava sendo atacado, daqui a pouco ela, metia a fazer um gol e ganhava o jogo. É a cara dele. Era maravilhoso, assim, porque quando ele chegou no Atlético, a gente não tava bem. Nosso time tava muito mal, muito perto do rebaixamento até, foi no Natal, ali, que é a metade da temporada, no caso, na Europa, né? E ele chegou, e o discurso dele com o presidente, com o dono do clube e tal, não sei o quê, durou 5 segundos. Não bota 10 segundos. E toda a minha vida eu escutava um treinador vir e falar: pô, pessoal, meu nome é não sei o que, tal, vim aqui pra ajudar vocês, tô aqui pra ajudar, não sei o que, não sei quanto, vai jogar não sei o que, tal. É sempre aquela mesma história. E aí nós temos tantos pontos, se nós ganhar os 3 próximos jogos, tal. Todo mundo vendendo um conto de fadas. O Simeone chegou e não falou nada disso. Ele só falou: não tenho compromisso com ninguém e quero que vocês pensem no Málaga, que era o próximo jogo. Só.
Virou, deixou o presidente pra trás, deixou todo mundo, vamos pro campo trabalhar. E aquilo já me marcou. E aí ele... Você já gostou? Gostei porque ele era realista. O que importava não era a tabela, era o Málaga que a gente ia jogar. E conforme foi passando o tempo, e ele foi demonstrando como ele queria jogar pra gente, e aí é o que eu falo, né? Você não consegue nunca copiar alguém. É a essência dele, como você falou. Ele é um vencedor nato, ele nasceu com a liderança dele, dentro dele. Ele é assim, ele não estudou nenhum livro, ele tem a liderança e ele foi convertendo, ele foi me convertendo. Alguns jogadores já eram homens, já eram líderes e tal no nosso time era um time de homens, mas eu, por exemplo, era ainda meio assim, tinha um pouquinho de ego, gostava de aparecer mais que os outros, gostava de fazer a minha jogada, a minha caneta, minhas coisas, porque eu era muito mais ofensivo do que vocês me conhecem hoje. Em cada treino, em cada bola que eu roubava, em cada lance que eu fazia, em cada erro, ele entrava dentro da minha mente, ele falava o que eu tinha que me transformar para ser um campeão, como é que eu tinha que me comportar em casa, como eu tinha que educar meus filhos, como eu tinha que, por exemplo, jogar ping-pong. Eu tinha que ser competitivo ali, porque ali você já começa a treinar a tua mente para ser competitiva, para ganhar sempre, para não ser... E eu ia jogar ping-pong com meus amigos nem aí. E de repente eu vi e eu tava... Quero ganhar. Quase roubando lá. Roubando. Não tocou na mesa. Não sei o que. E aí... E ele foi me convertendo. E aí eu fui entrando no campo pra competir cada vez mais. E aí quando eu vi, eu tava dando solada no Messi, tava dando cotovelada no outro e tal. E aí... Como começa, você teve uma história... Foi. Você deu umas simeonadas em cima do Messi. Foi. Você sempre quis ser treinador. Você pensou nisso ou é uma coisa agora? Não. Desde que eu... Ali no meu segundo ano com o Simeone, eu falei, cara... Ele é incrível, assim. Eu admirava ele. Quando ele falava, eu ficava olhando assim... Até com medo, sabe? Com respeito por ele, muito grande. Eu falava, caramba, esse cara me transformou. Eu sabia que eu ia entrar no campo, ninguém ia passar por mim. Impossível, Galvão, impossível. Ele me transformou num animal ali no campo. Um animal competitivo. E eu falava assim, cara, eu preciso ser treinador porque eu preciso fazer isso com alguém. Eu preciso dar esse discurso que ele dá. E aí eu fui me apaixonando. Então cada vez que eu ia pra casa, eu já ficava, nossa, que treino eu faria essa semana? Que não sei o quê, que tática eu usaria pra esse time? E aí eu fui cada vez mais desenvolvendo isso, esse amor, fui estudando meus adversários, porque o Simeone ele joga em função do adversário. Claro. Então eu fui cada vez mais me apaixonando por essa profissão. Já faz mais de 10 anos já isso, sim, que você pensa nisso. Fazem 10, você ficou 8 anos no Atlético de Madrid e veio pra cá e estava 4 anos no Flamengo. Foi com 28 anos, eu tinha 27, 28, por aí, foram 10 anos. Uns 10 anos. Então a minha pergunta seguinte, que estava aqui, acho que é dispensável. Quem foi seu técnico mais influente? Na mentalidade foi ele. A minha mentalidade no que é quesito liderança. Em qualquer livro, eu já li vários livros sobre liderança, e todos eles me descrevem o Simeone, um líder ideal. Quando faz a descrição do líder, você... nele. Ele é autoritário, mas não é demais. Ele também é democrático. Então, assim, ele tem as características, depois ele não... Todo mundo acima da equipe, inclusive acima dele. Então, às vezes ele brigou com algum jogador e ele engoliu o orgulho, o ego próprio dele para colocar o jogador, porque o time precisava daquele jogador. Então, tem várias histórias assim que ele fazia com a gente, que ele mesmo conquistava o grupo com as atitudes que ele tinha, entendeu? Ô, Sérgio, um pouquinho mais de água pra ele ali, cara. Obrigado. Uma alergia. Acho que foi você. O que você botou nessa água aí, botou cara? um mosquito aqui dentro da água? Botou um mosquito? O que você fez, Sérgio? Pra poder voltar. Até malandro mesmo, viu? Falar mais um pouco pra gente. Desculpa, obrigado. Então põe mais um pouquinho pra mim aqui. Cheio, não era pra contar, né? Ninguém sabe que eu bebo, que é água, né? Pois é. Tinha um segredo. Você pediu pra me pôr. Mas tu devia ter sido esperto pra dizer não. Porque é uma coisa que eu brinco, é uma homenagem a um amigo querido, um gênio do Brasil, o Jô Soares, e que ele brincava com a caneca dele. O que tem na caneca do Jô? Ninguém sabia. E era água mesmo, que ele tomava água, como eu estou tomando aqui, então eu faço essa brincadeira. Mas o técnico, para você, é melhor o cobrador ou o conversador? Não, assim, boa pergunta. Essa aí é muito boa. Eu gosto do cara que cobra. Eu gosto do cara que cobra. Se não tem cobrança, não tem evolução, na minha opinião. Tá, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. E tem que conversar, tem que convencer, sim. Mas tem hora que você tem que cobrar. Como é que o cara vai evoluir se ele comete um erro e permanece no erro? Ele tem que ser cobrado em cima do erro que ele está cometendo.
Mas eu não vou dar pistas aqui. Não, tô brincando. Tô brincando. Não, mas você vai ser cobrador. Você tem todo jeito que você vai ser cobrador. Assim, as expectativas agora, você falando isso aí, são grandes. Eu ainda tenho que me testar, né? Eu tenho que ver. Mas com certeza eu cobro meus filhos. Se eu cobro meus filhos, eu vou cobrar, com certeza que eu vou cobrar os jogadores. Não tem como, né? Vai ter atrito? Com certeza, mas eu acho que se você é verdadeiro, vai de frente, fala a verdade pro cara, ele no final, ele vai ficar brabo. Mas ele vai agradecer, porque vai fazer ele pensar, vai fazer ele evoluir. Tem uma pergunta aqui que é pura brincadeira. Melhor, Mourinho ou Simeone? Então, essa é fácil pra mim é o Simeone. E não por nada, não porque... Assim, o Mourinho é um grande treinador, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e é excelente. Eu não consegui entrar naquele time, eu não consegui, eu dei a minha vida, mas não deu... No Chelsea. O time dele tava tão fechado, tão encaixado, que não dava. Os caras não jogavam mal, os caras não perdiam o jogo. E outra, campeão quase com recorde, com 90 pontos. Agora o City, claro, atropelou tudo, né? Mas naquela época lá, 90 pontos. Mas você tinha que tomar o lugar de quem? Quem era o cara? Era o Aspilicueta, que tava jogando Tava jogando na lateral esquerda. Tava jogando na esquerda? Tava. E eu vou te falar. 30 anos mais ou menos, mas joga pela direita. Ele tava na lateral direita. Na esquerda. Na lateral direita tava o Ivanovic. E aí eu falava assim, não, dá pra jogar, porque o Ivanovic não tá bem, ou não vai ir bem, aí o Aspilicueta vai pra direita, eu vou pra esquerda. Aí eu ia lá, o Ivanovic fazia 2 gols no jogo. Aí, no outro jogo, o Aspilicueta não tava bem, no final do jogo, puf, assistência. E aí o time, com o Hazard, com o Diego Costa, aquele time tão forte, não precisava de mim. E eu nunca consegui entrar naquele time. Não é culpa do Mourinho, eu não consegui. Lógico. Agora, comparando os dois, o Simeone é muito mais completo do que ele, né? Dois muito da fase defensiva, muito... Os dois muito defensivos. Muito defensivo. O Simeone ainda ele tem... Agora ele se reinventou, ele tá atacando muito mais, ele mudou a comissão dele, o auxiliar dele e tudo mais, tá atacando muito mais. Mas, assim, a parte defensiva dele é praticamente imbatível. Vamos vir aqui pro Flamengo. Vamos. Que camisa linda. Vamos vir aqui. JJ, Jorge Jesus, nossa, te ensinou alguma coisa? Nossa. Aquilo caiu do céu? Ou a capacidade dele? Ele lá, de onde ele tá, agora da Arábia ele não falou comigo não, mas quando ele tava na Turquia, ele tava sonhando ser técnico da seleção brasileira, ele falava comigo toda semana. E seria uma boa. Mas me fala do JJ. Se convidar, ele vem amanhã pra seleção. Mas né? Você não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Por favor, ele é o... E se convidar, ele vem pro Flamengo também. Eu não sei, aí, sinceramente, né? Mas assim... Na seleção ele vem na hora. Na hora. Ele é basicamente o melhor treinador que eu já tive. Como treinador, como tática, assim. A sensação que eu tinha, Galvão, era de assim, eu vou pegar o meu cafezinho, eu vou botar num copo, eu vou sentar na cadeira lá e agora eu vou ver uma aula. Aliás, ele não chamava de vídeo, ele chamava de treino de sala. Era uma aula. É mesmo? E aí eu ficava lá, ele esculachava todo mundo. Era Rafinha, era Felipe Luiz, quem fosse, não tinha nome, era Gabi, era Arrascaeta. O Bruno Henrique ficava brabo, mas era dura pra todo lado. Não tinha, era... Só que assim, era tudo com sentido, tudo com muita sabedoria, com muita calma, com muita didática e com o conceito claro do que ele queria. Então, como ele avisava tanto o que ele queria... Às vezes a gente errava, eu dentro do jogo falava assim, nossa, essa bola entrou e é culpa minha. Ou essa bola entrou e foi culpa do Pablo Mari. Ou do Rodrigo Caio, sei lá. A gente já sabia. Um olhava pro outro e falava assim, fui eu. Tipo, porque ele deixava tudo tão mastigado. E assim, o que a gente viveu com ele aqui foi muito especial. Porque assim, o time se encaixou, vieram peças, né? Pô, o Rafinha, o Gerson, assim, a gente entrou no time e o time criou essa energia, ninguém entrou para ser líder no grupo, o grupo já tinha um líder, ou alguns líderes, que era o Diego, era o Arão, era o Everton Ribeiro, então a gente foi coadjuvante nessa história da liderança, o Rafinha é muito mais líder até presente do que eu sou de falar menos. Será? A sensação que passa é que você tem uma liderança marcante. Nós somos diferentes. O Rafinha é muito mais o líder, assim, de juntar o grupo, de fazer um pagode, de conversar, de falar, de atacar moleque, tu tá fazendo isso de errado, não sei o que e tal. E eu sou muito mais um líder tático, um cara que soluciona todos os defeitos, os problemas na hora, ataca tudo, não deixa passar nada. Só que assim, o grande capitão daquele time foi o Diego, sempre foi o Diego. O Diego sempre foi, quando aconteceram alguns problemas nos bastidores de jogadores discutir no treino, discutir no jogo. Diego Ribas. O Diego Ribas ia lá e solucionava e gritava com os dois e mandava o Jorge Jesus
mandar os dois correr. Faz. Bota os dois pra correr se quiser, não tem problema. Todo mundo vai te obedecer. Então, assim, esse grupo era muito forte e as vitórias potencializaram ainda mais. E aí criou aquela sensação assim, Galvão, que assim, foi a melhor que eu senti na minha carreira. Maracanã lotado, todo jogo. Torcida a favor, todo jogo. Claro. Time amassando todo jogo, pressionando, ninguém conseguia sair jogando um segundo. E com a bola no pé, uma qualidade assim imensa, todo mundo sabia o que fazer. Então a nossa única dúvida, assim, nós ia lá tinha um bobinho lá, nós falávamos assim, amanhã não sei, nem vou dar o nome do adversário, mas será que vai ser 3? Aí o Gabi falava assim, eu vou fazer 2. Aí o Bruno Henrique falava, eu vou fazer 2 também. Então vai ser 4. E ele era assim. E aí o Jorge, ele tinha... Mas eu quero... sabe por quê? Porque o Jorge Jesus, ninguém podia ver treino dele, só vocês que sabem como é que era. Sim. Porque ele era absolutamente fechado. Nem os ex-jogadores do Flamengo, que fazem parte lá do trabalho, ele era absolutamente fechado. Isso. Então, eu estou impressionado com a forma com que você fala. Para você, foi o melhor técnico que você já teve? Mas, com certeza. Assim, para time grande, não tenho dúvida que ele é o cara. Assim, para um time grande. Talvez, assim, se fosse um time pequeno, um time que está lutando pelo rebaixamento, eu não sei se daria tão certo, porque as ideias não são fáceis de tal. Mas ele pediu expressamente, né? Sempre que uma vez eu falei algumas ideias dele, ele ficou muito brabo e falou: estás a dar pistas, não podes falar o meu segredo e não sei o que. Então, assim, eu não vou falar o que ele faz taticamente, mas não é fácil. É uma coisa que requer tempo, é complexo, é muita correção e tudo mais. Mas você pode ter certeza de que para time grande, pro que é um jogo de domínio avassalador, ele tem a chave do cofre. Um treinador ruim estraga um time bom. Aí eu tenho... Agora vem a maldade. Agora vem a maldade. Um treinador ruim não, um treinador que o trabalho não é bem feito. Um treinador que inventa demais, que não dá certo, que é meio doido, você já sabe o que eu vou falar. Pode falar, eu não vou fugir de nada. Se não existisse o Sampaoli no Flamengo, o Flamengo tinha tudo para ser campeão brasileiro esse ano, cara. Ou não? Vamos lá. Boa pergunta, adoro essa pergunta aí. Eu fui então o maior... o cara que mais errou nessa história, porque eu até falei pros meus companheiros, eu falei assim, eu tô louco pra que esse cara venha pra cá pra eu aprender a jogar futebol de novo, assim, alguma coisa nova. Porque eu vi, assim, ele, sei lá, se tiver 46 jogos no Marcelo, eu vi 40. O Gerson tava lá e eu assisti todos. Eles amassavam. Eu vi o Santos jogar, joguei contra, foi um dos jogos mais difíceis de 2019, foram os 2 jogos contra o Santos. Foi o grande trabalho que ele fez no Brasil, foi vice-campeão com o Santos. Então, assim, quando o São Paulo vem pro Flamengo, me fala, pouca gente acha que ele daria errado, pelo menos eu achei que ele fosse dar muito certo aqui, sabe? Mas é evidente que deu errado. Ele não foi o pior treinador que passou aqui. O conteúdo que o São Paulo tem é grande treinador. Mas eu posso dizer, talvez tenha sido o pior trabalho. Pode ser, ele não é o pior treinador. Eu vou repito, bom treinador. Mas você fazer, sei lá, 33 jogos com 33 escalações diferentes, isso não pode ajudar. Vamos lá, lesões, tal, não sei o que, também temos que entender. Ele tinha um time base ali, na qual ele mudava em função do adversário o sistema ofensivo. Então, o adversário joga com linha de 4, eu vou botar 5, então eu vou botar não sei quem na frente. O adversário joga com linha de 3 atrás, então eu vou botar aqui 5, 6 jogadores. Então, esse jogo aqui eu vou jogar com esse, com outro. Ele ia mudando em função do adversário, o time não criou uma base. Mas para mim o principal problema nosso foi a solidez defensiva. Nosso time sempre estava exposto, sempre correu muito risco, desnecessário, nossa saída de bola não era boa. E aí, quando o jogador perde a confiança, aí você nem ataca bem, nem marca bem. Foi desandando, o ambiente foi o que foi, todo mundo viu, foi um ambiente muito, muito ruim, péssimo, né? O ambiente realmente foi péssimo. Mas, cara... Foi difícil. Foi assim, foi muito complicado a situação do Pedro. E olha que o cara que deu o soco no Pedro, o Pablo, era um dos melhores preparadores físicos que eu tive na minha carreira. O cara era excelente. Eu não tava jogando, eu tava no banco e eu tinha prazer de treinar com aquele cara porque ele era excelente profissional. E ali desandou o trabalho dele. Ali desandou mesmo, sabe? Não pode chegar a um ponto desse. Não. Ali, e aí o ambiente em si era um ambiente muito negativo, ele nunca elogiava ninguém, ele criticava muitas pessoas e acabou levando ao que todo mundo viu, né?
que ele não é... Mas eu gosto muito de comparar, assim, os treinadores que passaram no Flamengo, e eu gosto muito de comparar o Renato Gaúcho, assim, porque o Renato Gaúcho é muito criticado aqui. Queria chegar lá. Muito criticado aqui. O Renato Gaúcho, cara, assim... Vamos lá, Galvão, eu te faço a pergunta agora, eu sou entrevistador. Manda. Se você pudesse separar gestão de grupo, o treinador, beleza? O treinador. Gestão de pessoas, gestão de grupo, tudo mais. O conteúdo que ele tenha, tático e tal, e a didática que ele tenha para passar aquilo lá. Quanto seria importante a gestão de pessoas? Quantos por cento? Eu acho que a gestão é uma coisa fundamental. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer empresa. Em qualquer profissão. Mas, como você disse com o jogador, você falou de blindagem, o vestiário é importante, o ambiente é importante. Eu diria que, às vezes, a gestão de um treinador é mais importante até do que a parte tática que ele possa passar para um jogador, um time de grandes jogadores que sabem o que fazer. Estou errado? Sim, não, concordo contigo. E aí que eu entro no Renato Gaúcho. E o que tem o Renato a ver com isso? Melhor gestão de pessoas que eu conheci na minha carreira. Mas não é só isso. E é um vencedor. Cara, o trabalho que ele fez agora, o trabalho... Isso. Imagina o seguinte, que eu digo que o torcedor do Grêmio deve estar com a mão na cabeça, porque o jogo com o Corinthians, o Grêmio com 1 a mais em casa, perdeu de 1-0. Se tivesse ganho aquele jogo, teria sido campeão brasileiro. Teria 71 pontos. Se não existe no futebol, não existe, mas teria sido campeão brasileiro. E o trabalho que ele fez no Flamengo não foi bom? Foi excelente. Todo mundo amava ele aqui. Não é? E quando ele decidiu sair, ele comunicou pra gente que ele tava indo embora, né? O clube nem precisou demiti-lo. Ele perdeu a final da Libertadores e saiu. Eu entrei na Globo em outubro de 1981, era um garoto. 2 meses depois eu estava no Japão para transmitir a final, o Flamengo deu aquele chocolate para cima do Liverpool. Eu vi no teu documentário. 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo não precisou nem jogar. No segundo tempo não precisou nem jogar, era fantástico o time do Flamengo. Então aquilo ficou na minha cabeça, foi o primeiro título mundial que eu transmiti. Depois daquilo, 2 anos depois, teve o Grêmio em 83, e aí todos os títulos mundiais de clubes brasileiros, o Tetra, o Penta, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, então depois foi um número bastante grande. Mas aquele jogo me marcou muito. Ninguém sabia que eu era Flamengo, eu não podia falar, né? Mas me marcou muito. Aí vem a final da Libertadores de 19, com o River Plate. Cara, peguei meu avião, quando deserrei minha mulher, fui-me embora pra Lima, adoro a gastronomia peruana. Não é que me arrumei um infarto, foi pequenininho, não foi nada, mas eu cheguei, liga pro Luiz Roberto, traz ele pra cá e perdi aquela transmissão. Aquele jogo foi fantástico, né? Ganhar daquele jeito no final. Foi sensacional. Foi sensacional. Foi sensacional. Cara, eu tinha... Eu fugi da UTI, que ele fugiu. Eu falei, vou sair daqui, não vou ficar mais aqui, não. E fui pro quarto e assisti o jogo. Só consegui pegar uma transmissão de uma televisão argentina. Imagina o argentino transmitindo aquele jogo. E eu berrando no quarto e ninguém entendia por quê. Porque ninguém sabia que eu tinha saído para ver o jogo. E, muito bem. Pouco tempo depois tinha um Mundial lá, no Catar. E eu falei, eu vou me recuperar, e fiz tudo o que tinha que fazer, e a Globo queria todas as garantias médicas, eu tive todas as garantias médicas, meus cardiologistas fantásticos, e fui. E eu te vi no elevador lá no hotel. A gente já conversou ali, junto com o Diego, com o JJ. Cara, o meu sonho era transmitir o outro título mundial do Flamengo ali. Aí eu quero te perguntar, o Liverpool podia ser o que fosse, mas dava pra ganhar aquele jogo? Dava. Dava. Assim, eu posso te falar, o Jorge preparou aquele jogo muito bem. Muito bem. Assim, nos treinos, só que eu falava assim, esse desgraçado é um pouco louco, né? Porque nós vamos correr risco. Mas aí passaram 20, 30 minutos e nós tava com a bola. E o Liverpool não tocava na bola. Mas eu acho que faltou um pouco daquela maldade, assim, dizer assim, cara, nós somos o Flamengo e nós vamos ganhar do Liverpool, porque nem o Flamengo fez em 81, sabe? Eu senti um pouco de respeito, sabe? Dizendo assim, os caras... Respeito excessivo. Os caras são campeões da Champions. Não era o Liverpool que tava jogando, era o campeão da Champions que tava jogando. Assim, eu senti um pouco isso. Porque eu confesso pra ti que a final da Libertadores tinha muito mais pressão que a final do Mundial, pra gente. O Mundial ali é um prêmio. Também acho. É um jogo que é uma cereja do bolo. Então,
conforme vai passando o jogo, o primeiro tempo super controlado, chegamos no vestiário felizes, falamos, dá, mas não tivemos nenhuma chance de gol. Eles tiveram. Deixa eu falar, o Júnior, grande Júnior, maestro Júnior, do meu lado, comentando, quando terminou o primeiro tempo, no intervalo, que a gente tira o fone para beber uma água, conversar, ele falou assim, o monstro não é tão feio assim, não. Dá. E aí eu fiquei mais com a sensação, dá e vamos ganhar. E aí? E falando no Júnior, que veio na minha despedida, Júnior, muito obrigado. Ele não sabe o que significou pra mim isso aí, que ele vem lá no meu último jogo da minha carreira. E aí no segundo tempo, o Jorge, ele recua um pouco o Arão ali, né, na saída de bola e pede pro Diego quebrar. E aquilo levou o nosso time um pouco para trás. Nosso time parou de ter a bola e o Liverpool começou a entrar no nosso campo cada vez mais. E aqueles caras têm um poderio ofensivo muito grande. Só que mesmo assim, não tiveram nenhuma chance clara, sabe? E aí chega na prorrogação, fazem o gol, assim, é triste, assim, né? Porque você vê que dá, ao mesmo tempo que dá, você não fez nenhuma chance clara, você fez passes decisivos, mas não fez nenhuma chance, uma finalização clara no Alisson, assim, nenhuma chance, assim, que tu fala, nossa, bateu na trave e saiu, uma coisa clara. Eles fizeram. Então, assim, eu posso falar, justo? Foi justo. A gente poderia ter feito melhor? Poderia, mas foi justa. Eu ainda pensei que nós fosse ganhar esse ano, né? Pensei, falei, o destino reservou isso pra mim, essa vitória do Mundial, eu vou ganhar o Mundial e tal. Não acabou sendo possível, mas assim, pelo que eu conheço a grandeza desse clube aí, é questão de tempo. Deixa eu dizer uma coisa a você, porque dos títulos mundiais de clube que eu transmiti, teve uma fase em que os times brasileiros jogavam mais do que dos times europeus. Então, o que o Flamengo fez em 81 com o Liverpool, o que o Grêmio fez em 83 com... Oh, meu Deus, o time alemão, me esqueci agora. Borussia. Não, ajuda aí, gente. Acho Borussia não. Hamburgo, né? Hamburgo. O Renato jogou uma barbaridade, acabou com o jogo. E depois, na sequência, os títulos do São Paulo, de 92, 93, um contra o Barcelona e outro contra o Milan. E jogava de igual para igual. Depois veio a fase dos títulos de jogar por uma bola. Inter. O São Paulo primeiro em 2005. Ah, tá. O Inter em 2006 e o Corinthians em 2012. Esse jogo do Flamengo com o Liverpool voltou aquela coisa de nós podemos ganhar, jogou de igual para igual. Sim. Acho que isso é que foi o grande fato daquele jogo, que dava para ganhar. Eu tive essa sensação, mas como eu te digo, assim, eu senti um respeito excessivo, sabe? Eu não senti aquela maldade, aquele sangue no olho de dizer assim, faltou o Maraca, faltou a nossa, nossa casa ali pra dizer assim, não, nós vamos atropelar, nós vamos amassar, porque nós ficamos com uma posse de bola, nós ficamos com o domínio, mas nós não... O que o Bruno Henrique jogou aquele jogo lá foi piada, né? Foi piada. Mas assim, talvez não faltaram as conexões que nos levassem à área deles. Eu acho que foi isso. Eu acho que você definiu agora, eu estava tentando buscar uma frase para isso, você definiu agora. Faltou a gente entrar dizendo vamos amassar. Vamos amassar. Que era o que vinha fazendo. Espetacular. Vamos falar da sua despedida. Como foi esse Maracanã lotado? Você falou agora do Júnior que estava lá, um dos gênios da lateral, que o Brasil teve tantos na direita e na esquerda. Como é que foi essa despedida? Com a casa cheia, a torcida, o carinho. Em algum momento você disse, ai, gente, eu não devia ter parado, não. Não, porque a decisão de parar, ela veio já há alguns meses atrás. Eu queria ter anunciado antes da final da Copa do Brasil. Não foi possível, porque era muito conturbado o nosso momento, era muita polêmica, tava toda hora dando algum problema, teve o soco no Pedro, depois o Gerson, depois algumas coisas acabaram acontecendo ali, então eu não consegui. E eu falei assim, não é a minha aposentadoria, né, a minha retirada. É o Flamengo, o momento do Flamengo, deixa o Flamengo, o meu fica para depois. Então assim, no final eu tava pensando até, poxa, não vai ter nada, porque eu nunca anunciei, nunca falei nada, eu tava até com medo de sair do futebol sem jogar. Porque eu sempre acho que o jogador tem que sair do futebol, se puder, jogando. Falar assim, ó, eu decidi parar aqui. Não foi o futebol que parou comigo, né? Aliás, o Pelé até no documentário dele fala, meu pai falava que tem que parar por cima. Ele pega a bola, não sei o que e tal. Essas coisas me marcaram. Então, esse ano, pela primeira vez eu notei, dizer assim,
eu sempre gosto de me sentir soberano no campo. Soberano no sentido assim, eu conheço o meu ponta, Claro. vai botar a bola nas costas, eu vou chegar, vou pegar, vou dominar, não sei o quê. E esse ano eu tive algumas dificuldades físicas, algumas lesões e tal, que eu queria, mas o meu corpo não ia. E eu falei, opa, até aqui, porque eu não vou me arrastar. Não vou me arrastar, não vou baixar o nível. E o clube que eu amo seria assim, a cereja do bolo. Então, na homenagem, Galvão, eu passei 2 dias chorando antes do jogo. 2 dias. Antes? Do jogo, porque eu anunciei, aí vem muita mensagem, muito vídeo, quase todos os treinadores me escreveram, os meus amigos de infância, apareceu gente, brotou de tudo que é lugar, pô, parabéns e tal. Então eu falei, caraca, é maravilhoso. Quando eu entro no estádio, que foi maravilhoso poder ter jogado esse jogo, que o Tite me colocou no jogo, confiou em mim, né? Confiou na minha capacidade com 38 anos para um jogo importante. Um jogo importante. Um jogo importante. Eu olho pro lado. Aliás, eu confiava em mim também. Senão eu diria que não. Olhei pro lado e vejo o meu avô, assim, acabou. Aí eu olho pro meu filho, minha filha chorando do meu lado. Eu falo, caramba, que coisa mais linda, sabe? Eu não consegui aguentar a lágrima de emoção. Então, assim, eu só queria sair com uma vitória. Só queria sair com uma vitória. E aí foi perfeito, assim, tudo que aconteceu durante o dia. Aí eu cheguei em casa, todos os meus amigos lá em casa esperando numa surpresa. Eu posso dizer que fui mais feliz nesse dia da despedida, que foi o dia do alívio, o dia da retirada mesmo, onde no clube do meu coração eu não fui para outro lugar. Foi o dia mais feliz da minha carreira. Posso dizer isso. Olha só. E eu queria mostrar agora, porque na sua despedida você não sabia, foi sua esposa que pediu a mim, por exemplo, que fizesse uma mensagem. Você recebeu muitas mensagens de muita gente importante, eu me ponho lá para trás, de muita gente importante na sua carreira. Gente, dá uma olhada no que foi a sua mensagem. Você não sabia que aquilo ia acontecer, dá uma olhada no que foi isso. Felipe Luiz é um cara realmente excepcional, um cara, um jogador nem se fala, suas qualidades, um craque, um cara com uma técnica impressionante, e um grande profissional, né? Um grande profissional, com amor às camisas que vestem. Atletas como você não deveriam envelhecer nunca, né? Que é para poder continuar brindando a gente com tudo aquilo que você fez no campo, mas sobretudo com aquilo que você fez também fora de campo, né? Comportamento, ideia, todas essas coisas. Saiba que você honrou como poucos o manto rubro-negro durante todos esses anos. Já que você nos brindou e nos presenteou com tantas atuações maravilhosas da sua passagem pelo clube, eu guardei um negócio aqui para você, cara. Ó, nós completamos em 2021 40 anos, né, do Campeonato Mundial. E eu guardei uma réplica dessa camisa para você, que eu acredito que você vai guardar com muito carinho. Beleza? Estamos juntos. Você só vai parar com as chuteiras, mas eu acho que fora você tem muita coisa para contribuir. Grande abraço e parabéns por toda a carreira, amigo. Nós começamos juntos na categoria de base da seleção brasileira, jogamos muito tempo contra na Europa, depois tivemos a felicidade de se encontrar no Flamengo. Te amo, meu irmão, um beijo no coração. Aqui, nós conquistamos juntos, hein? Te amo, Fili, tudo de bom. La verdad que te felicito por estos extraordinarios años de carrera, por tu profesionalidad, por tu compromiso, por tu corazón, por tu nobleza, por tu humildad, por el querer siempre escuchar para mejorar como futbolista y como persona, y eso ha hecho en vos que todo este camino como futbolista sea brillante. Te admiro, te has ido a Brasil, te has cansado de ganar, me pone muy contento por vos y por tu familia, que tengo un gran cariño con toda tu familia, así que te mando un abrazo muy grande, disfruta de esto que te queda y nada, ya sabes, si querés venir a ver algún entrenamiento y aprender algo, acá estamos. Como sempre falo, foi uma honra jogar ao seu lado, na seleção, no Flamengo principalmente, né, onde foram 5 anos que a gente pôde conviver bastante. Dizer que uma parte de mim também vai parar, porque você é um cara especial. Como jogador, um craque, um jogador especial que, na minha opinião, é um dos maiores da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo perde um grande ídolo. Hola amigo, Palomo aquí. Nada, te quiero felicitar
por tu carrera. Ha sido un placer jugar estos años en el Atleti y en el Chelsea contigo. Te deseo todo lo mejor en lo que viene después con tu bonita familia. Espero vernos pronto y muchas gracias por todo con esse zurdo que tenías y nada, te mando un abraço grande. Tchau, tchau. Fala, Felipe, parabéns aí por toda a tua carreira, pelo ser humano fantástico, foi um grande prazer trabalhar contigo aí. Continuas aí na nova carreira, nova profissão com muito sucesso, como sempre foi. Grande abraço. Meu grande amigo Felipe Luiz, que orgulho eu tô sentindo de fazer parte dessa homenagem para ti, cara. Tu é um cara muito especial para mim, tua família, a Paty, as crianças, um cara que sempre foi um grande companheiro e tenho certeza que vai deixar umas saudades enormes aí para muita gente. Desde pequeno, na verdade, eu nunca imaginei jogar com um jogador da qualidade de você. Para mim sempre foi um prazer e uma honra poder ter compartido o vestiário com você dentro do campo. Assim, para mim um privilégio enorme. Olá Luís, sei que vais ser homenageado, vais deixar a carreira de jogador, mas tu tens muito ainda para dar ao futebol. Penso que vais continuar uma carreira de treinador porque tu tens paixão e gostas muito do treino. Desejo-te as maiores felicidades nesta nova tua caminhada. Não vai ser fácil, porque a gente quando deixa de jogar os primeiros dias é um pouco confuso, mas vais ter de certeza a outra tua carreira que tu já estás a preparar, que eu sei. Há muito tempo que nós dois falamos muito sobre isso e que tudo te corra do melhor, é aquilo que eu mais te desejo. Bom, em primeiro lugar, tive o maior prazer de trabalhar com esse cara. Esse cara é nota 1000, um grande profissional, dentro e fora do campo. Um dos maiores laterais esquerdos que eu vi jogar, sem demagogia. E muito inteligente. Um grande homem, grande sujeito, cara de grupo, extraordinário jogador. Tá de parabéns. Tenho certeza que você vai fazer falta no futebol. Beijo no coração. Quero te desejar toda a sorte do mundo nessa nova fase da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Estarei sempre aqui na torcida por você e toda a sua família. Então, levarei você comigo pro resto da vida no meu coração. E sua família também, tá bom? Te desejo, mais uma vez, boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço, tamo junto. Que honra ter feito parte dessa carreira tão brilhante e vitoriosa como a tua, meu irmão. Seja no Atlético de Madrid, na Seleção Brasileira, no Flamengo. Quantas emoções, quantas experiências, quanto aprendizado também ao teu lado. Um cara apaixonado pelo que faz. Amo você, amo a sua família. Parabéns por tudo. Estarei sempre ao teu lado. Um beijo no coração, Filipinho! O anúncio da parada como jogador de futebol não deve ser fácil. O grande Paulo Roberto Falcão me disse uma vez que, sem dúvida, o jogador de futebol ele morre 2 vezes. A primeira quando anuncia que parou. Mas o importante é a gente ter a consciência de que fez tudo aquilo que poderia ser feito. E o Felipe Luiz, eu tenho certeza que com a inteligência que tem, além de toda a capacidade que mostrou nesses anos todos como jogador de futebol pelo mundo afora e na seleção brasileira e agora nos últimos anos de forma brilhante no Flamengo, ele tem a convicção e a certeza de que sim, ele realizou os sonhos e ele teve uma carreira belíssima. Olha, meu amor, chegou o grande dia, né? Só quero registrar minha admiração, meu orgulho por tudo que você conquistou, tudo que você construiu dentro e fora dos gramados, mas principalmente por quem você é, por tudo aquilo que não está na imprensa, que as pessoas não veem, que não aparece nas estatísticas, né? Que só quem viveu esses anos pertinho de você teve a sorte de ser testemunha e que com certeza fizeram você se tornar esse jogador diferenciado que você é. Hoje você encerra uma etapa da sua vida maravilhosa, mas tenho certeza que essa nova que começa vai ser igualmente ilusionante e desafiadora. Te amo muito, meu amor. Parabéns pela linda trajetória. Você merece o mundo. Te amo. Começa com o Zico, né?
Começa com o Zico. Eu falei pro Leandro, eu falei pro Leandro já na viagem, só deles saberem meu nome, é assim, o Zico me chamar de Felipe é impensável, né? Não, por quê? Não, porque... O Zico é de uma simplicidade absoluta, cara. Ele é um cara de uma simplicidade, assim, graças a Deus, ele é o nosso ídolo. Ele é o nosso maior ídolo. Cara, Pelé era assim. Pelé sempre atendeu todo mundo. Sempre foi carinhoso com todo mundo. Ele tinha prazer de atender as pessoas. O Zico foi... Os grandes são assim. Sim. Os grandes absolutamente são assim. Na mensagem que eu mandei pra você, eu dizia que parar é difícil. Que o jogador morre duas vezes. O Falcão disse pra mim, o jogador morre duas vezes. A primeira é quando ele larga o futebol. Mas eu vivi, em março, agora faço 50 anos de televisão, eu vivi essa despedida na final da Copa do Mundo. Mas eu dizia para você, mas é bom quando a gente para e tem a certeza de poder dizer para si mesmo, eu realizei meus sonhos, eu consegui chegar onde eu queria, eu tenho orgulho daquilo que fiz. Você sente isso? Eu me sinto em paz, me sinto realizado, sabe? Saiu. O Felipe, o jogador, ele saiu de dentro de mim. Eu deixei ele no campo. Eu só não tirei a chuteira lá porque não queria atrapalhar muito o jogo, mas eu teria deixado minha chuteira lá no campo, lá. Vai pro museu, eu não quero mais botar essa chuteira nunca mais. Eu me drenei. Eu espremi o futebol até a minha última gota, Galvão. Assim, nas últimas semanas eu não tenho dor, eu não tenho nada, mas assim, cada vez é mais trabalho, custa mais você acabar um treino, sabe? Sem dor. É simplesmente por força, por idade, pelo cansaço mental, pelo cansaço físico. Então, quando acaba o jogo, eu falei, é isso, eu me realizei, eu tô realizado. O bom disso é que, ele falou, morre duas vezes, né? Você recebe todas as homenagens como se você tivesse morrido, realmente. Mas o meu grande objetivo, ele não foi alcançado como jogador. Ele tem que ser alcançado ainda. Então, por isso que eu não me aposentei, eu me retirei. Eu vou voltar. Não se aposentou no futebol? Não me aposentei, eu não sou um aposentado que vou ficar em casa lendo livro. Volta de outra forma. Eu só me retirei como atleta. Vou voltar de outra forma. Alô, time da Europa, o sonho do cara é ganhar a Champions, ele quer a orelhuda, ele vai ser técnico do Flamengo, vai ser não sei aonde, mas vai pra Europa. Já disse que ia levar o filho pra Espanha. Cara, pergunta final, você tá feliz? Pô, tô no momento mais feliz da minha vida, Galvão. Eu tenho hoje mais vontade de estar na beira do campo, podendo ensinar o que me ensinaram, me transmitir o que me transmitiram, e poder recuperar o tempo com meus filhos, poder viver, poder viajar, poder, sei lá, andar de moto, coisa que eu nunca pude fazer, poder esquiar, coisa que eu nunca pude fazer, poder tomar um vinho contigo que você tá me devendo. Agora eu posso, quando você estiver lá com os caras. O cara tá cobrando. Não, eu levo o vinho. Alves, tá bom. Eu levo o vinho, Tá bom, eu quero sentar contigo, tomar um vinho, não tem problema. Isso me dá uma felicidade muito grande. E o maior de todos aí não é demagogia, não é nada, é ter acabado aí, nessa camisa, com essa homenagem, com tudo isso por cima. Muito obrigado pelo presente, obrigado por sua entrevista. E a gente tem aqui quando eles gostam, não sou eu que puxo não, quando eles gostam da entrevista e o entrevistado é importante, como é que termina o programa? Poxa, obrigado. Obrigado pela água. Melhor água que eu tomei. Um abraço. Pô, peraí. Tá bom. Muito obrigado. Muito bom. Cara, muito bom. Bacana que você recebe meu neto bem em casa. Não, pô, tá maluco. E seu filho é bem recebido na casa do meu filho, do meu neto. Parabéns, muito bacana. Vamos olhar para ali, porque é o último programa do ano. Vamos desejar um Feliz Natal a todos. Que possamos ter um 2024 muito melhor, porque o povo brasileiro ainda é muito sofrido. Sim. Não é isso? Sim. Nós somos realizados na vida, a condição que temos, mas tem muita gente que sofre bastante. Então, eu sempre digo isso no fim do ano, que temos o Natal na paz de Jesus e que possamos ter um ano melhor para todo mundo. Não é isso? Concordo. Feliz Natal a todos. Que 2024 seja muito melhor para todos os flamenguistas e para todos os brasileiros em geral. E se for pro Flamengo, bom, né? Flamengo. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Fui. Posso contar uma história do Zico? Tem tempo ou não? Pode. Eu fui na Copa Zico lá
E aí eu fui, pô, muitos pais, muitos jogadores. Eu tava, pô, botei um boné, um óculos e tal. Falei, vou ficar escondido aqui e tudo mais. E pra ver o jogo do meu filho. Aí eu tô lá vendo o jogo do meu filho, um sol e tal, não sei o que, escondido, ninguém bateu, ninguém pediu foto, ninguém nada. Aí eu olho pro lado, um tumulto, umas 300 pessoas, eu olho lá. O que deu lá? Não parava. Eu falei, o Zico batendo foto no sol, 36 graus, ele no sol, batendo foto um por um, a fila dava a volta no campo. Eu peguei meu boné, peguei meu óculos, falei, eu sou um brincalhão falar um negócio desse, fazer um negócio desse. Se o Zico, o maior da história, tá lá batendo foto no sol, eu vou lá com ele. Aí fui lá bater foto com ele, com todo mundo.